pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Espero que bem, Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A gente vai para mais uma aula da nossa catequese tradicional. Na aula passada a gente falou da oração em geral, e hoje a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, também chamada de oração dominical. Então, antes de continuar, já deixa o like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. Compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai curtir ou que precisa receber ele. Também deixa um comentário aí embaixo para ajudar no engajamento. Além disso, lembro também que a gente tem um cupom de desconto Ave Maria para poder comprar livros no site da editora Caravelas, receber 5% de desconto nas suas compras. Vai estar também na descrição esse cupom de desconto. E também quero anunciar o meu livro Bíblia para Crianças, que é uma obra católica com 30 contos desde o Gênesis até o Pentecostes. Está disponível na Amazon. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Tem a versão digital, tem a versão impressa e ele já está disponível em português, inglês e espanhol. Ideal para crianças, se tu é pai, se tu é catequista. E bom, vamos iniciar então fazendo uma oração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos fazer a oração, então, sobre a qual a gente vai falar hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o Pai Nosso é a oração mais excelente que existe, e isso porque ela foi composta e nos foi ensinada pelo próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e porque ela contém de forma clara, em poucas palavras, tudo aquilo que a gente pode esperar de Deus, e também porque ela é a regra e o modelo de todas as outras orações. Além disso, o Pai Nosso também é a oração mais eficaz, porque é a mais agradável a Deus, uma vez que ela é feita com as mesmas palavras que esse divino Filho nos ditou. E bom, o Pai Nosso ele também é chamado de oração dominical, que significa oração do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. A palavra Dominus é Senhor em latim. E a razão para ela ser chamada assim é porque foi justamente o próprio Jesus quem nos ensinou ela. E agora, falando da estrutura do Pai Nosso, ele é feito de um preâmbulo e 7 petições. O preâmbulo é aquele onde dizemos Pai Nosso que estais nos céus. E aí a gente vai para as petições. A primeira, santificado seja o vosso nome. A segunda, venha a nós o vosso reino. A terceira, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. A quarta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A quinta, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A sexta, não nos deixeis cair em tentação. E a sétima, mas livrai-nos do mal. Amém. E bom, vamos começar então pelo início, né? O preâmbulo. Porque quando a gente reza a oração do Pai Nosso, nós, ao invocarmos a Deus, o chamamos de Pai. Existem 2 razões para isso. Uma é porque Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. E a segunda é porque, por especial benevolência, Ele nos adotou no nosso batismo. E assim, nós passamos a ser irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e co-herdeiros, junto com Ele, da eterna glória. E a razão pela qual a gente chama Pai Nosso e não Pai Meu é para reconhecer que todos somos filhos de Deus. Portanto, a gente deve se amar como irmãos e rezar uns pelos outros. E sobre o final do preâmbulo, quando a gente diz que estais nos céus, ainda que Deus esteja em todo lugar, uma vez que Ele é onipresente, a gente diz Pai Nosso que estais nos céus para elevar os nossos corações ao céu, onde Deus se revela em glória aos seus filhos. Vamos agora para a primeira petição do Pai Nosso, onde dizemos, santificado seja o vosso nome. Por meio dessa petição, a gente quer que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todos os homens, e por nós em particular. E por meio desse pedido, a gente está desejando que os infiéis cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro, que os hereges reconheçam os seus erros, que os cismáticos voltem à unidade da igreja, que os pecadores se arrependam e que os justos sejam perseverantes no bem. E a razão pela qual o primeiro pedido é que o nome de Deus seja santificado é porque de todo o coração a gente deve desejar mais a glória de Deus
do que todos os nossos interesses e todas as nossas vantagens. E o meio pelo qual a gente pode promover a glória de Deus é através da oração, do bom exemplo e dirigindo a Ele todos os nossos afetos, pensamentos e obras. E bom, na terceira petição a gente pede: venha a nós o vosso reino. E esse reino deve ser entendido como um tríplice reino espiritual. O reino de Deus dentro de nós, também conhecido como o reino da graça, o reino de Deus na terra, que é a Santa Igreja Católica, e o reino de Deus nos céus, ou paraíso. Sobre o reino de Deus dentro de nós, o reino da graça, quando pedimos a Deus: venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo para que Deus reine em nós com a sua graça santificante, pela qual Ele se compraz em residir em nós como um rei em seu palácio. E também desejamos que Ele nos mantenha unidos a Ele, pelas virtudes da fé, esperança e caridade, pelas quais Ele reina sobre a nossa inteligência, nosso coração e a nossa vontade. E sobre a Igreja, quando dizemos: venha a nós o vosso reino, em referência à Igreja, nós estamos pedindo para que ela se expanda cada vez mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. E quando dizemos: venha a nós o vosso reino, com relação ao paraíso, à glória, nós estamos pedindo para que possamos ser um dia admitidos no santo paraíso, para o qual todos nós fomos criados e aonde nós seremos plenamente felizes. Agora, na terceira petição do Pai Nosso, onde a gente diz: seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra, a gente deseja obedecer à vontade de Deus com os seus santos mandamentos tão prontamente quanto os anjos do céu o obedecem. E pedimos também a graça de responder às divinas inspirações e de viver resignados à vontade de Deus quando Ele nos envia tribulações. E fazer a vontade de Deus é tão necessária a nós quanto a nossa própria salvação eterna. Porque Jesus diz que somente entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E como a gente pode conhecer a vontade de Deus para fazer ela? Bom, de modo especial por meio da Igreja e dos nossos superiores espirituais. Mas vejam, isso não significa que qualquer coisa que um padre, um bispo ou mesmo um papa diga é a vontade de Deus. A gente precisa avaliar se aquilo está de acordo com o que a Igreja sempre ensinou. Se aquilo está de acordo com o que foi crido sempre, por todos e em todo lugar. Como disse São Vicente de Lerran, para a gente identificar qual é a fé verdadeira. Portanto, conheçam a doutrina, conheçam a tradição da Igreja, estudem a história da Igreja, leiam o Catecismo Maior de São Pio X, que é uma simplificação do Catecismo de Trento. Estudem. Se um Papa um dia disser que todas as religiões são iguais, todas elas salvam, ele está dizendo algo que não é verdade. Não deem ouvidos a ele. Estudem para caminhar de acordo com a vontade de Deus, para caminhar na verdade. E os outros meios pelos quais a gente também pode conhecer a vontade de Deus são através das divinas inspirações ou pelas circunstâncias em que o Senhor nos tenha colocado. E saibam que tanto nas prosperidades quanto nas adversidades, nós sempre devemos reconhecer a vontade de Deus, que dispõe ou permite todas as coisas para o nosso bem. Bom, agora sobre a quarta petição do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com isso a gente está pedindo a Deus que nos dê aquilo que é necessário para o sustento tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. O que é necessário para o sustento da nossa alma? Principalmente a palavra divina e o Santíssimo Sacramento do altar, ou seja, o próprio Jesus Cristo que se dá a nós na Sagrada Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Comer, mastigar Deus. Algo que quando Jesus anunciou aos judeus gerou escândalo e que até hoje os hereges não creem, da mesma forma que os judeus se escandalizaram. E para o nosso corpo, a gente pede aquilo que é necessário para o sustento da nossa vida temporal, ou seja, da nossa vida nessa terra. E bom, São Pio X, ele ensina ainda no seu catecismo que a razão pela qual a gente pede o pão nosso de cada dia, e não simplesmente o pão de cada dia, é para eliminar qualquer resquício de desejo pelos bens alheios. Por isso, nós pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos lícitos e justos, para que a gente procure o sustento com o nosso trabalho. E vejam, a gente pede a Deus que Ele nos dê, não que Ele me dê. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não o pão nosso de cada dia me dai hoje. Por que isso? Para que a gente se lembre
que sendo Deus o doador de todos os bens, e se Ele nos dá esses bens em abundância, é para que a gente distribua o excedente aos pobres. E mais um ponto aqui nessa petição, a gente fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que a gente acrescenta isso? A gente acrescenta esse de cada dia porque a gente deve desejar aquilo que nos é necessário para a vida, e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. E há ainda um último ponto a se analisar nessa petição, que é o hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E essa palavra, esse hoje, ele quer dizer que a gente não deve andar demasiadamente preocupado com o futuro, mas pedir a Deus aquilo que nos é necessário no presente. E bom, na quinta petição do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a gente pede a Deus para que Ele perdoe os nossos pecados, assim como a gente perdoa os nossos ofensores. E tem uma razão para que os nossos pecados sejam chamados de dívidas. É porque, devido aos nossos pecados, a gente vai precisar satisfazer a justiça divina, seja nessa vida ou seja depois da nossa morte. E é bom frisar aqui que quem não perdoa o seu próximo não tem nenhuma razão para esperar que Deus o perdoe. Especialmente porque quem não perdoa o próximo está condenando a si mesmo, uma vez que reza a Deus pedindo que lhe perdoe assim como ele perdoa os seus ofensores. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E bom, agora por meio da sexta petição, não nos deixeis cair em tentação. A gente pede que Deus nos livre das tentações, ou que Ele não permita que sejamos tentados, ou que Ele nos dê graças para que a gente não seja vencido por essas tentações. E o que são as tentações? Elas são uma incitação ao pecado, que podem vir a nós a partir de 3 fontes distintas: o demônio, pessoas más ou as nossas paixões. E não, as tentações por si só não são pecados. Porém, consentir nas tentações ou se expor de forma voluntária ao perigo de consentir, isso é pecado. Mas bom, Deus ele permite essas tentações, porque nada no mundo ocorra sem que Deus queira ou permita. E a razão pela qual Deus permite que nós sejamos tentados é para testar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. Bom, o que a gente deve fazer então para evitar as tentações? A gente deve fugir das ocasiões em que haja perigo de ser tentado. A gente também deve guardar os nossos sentidos, receber com frequência os santos sacramentos e fazer uso da oração. Agora, a 7ª e última petição do Pai Nosso: mas livrai-nos do mal. Por meio dela, a gente pede a Deus para Ele nos livrar dos males passados, presentes e futuros, e especialmente do mal supremo, que é o pecado, e da condenação eterna, que é o castigo pelo pecado. E a gente pede a Deus que nos livre do mal e não dos males, porque a gente não deve desejar ser isento de todos os males da vida, mas só daqueles que não convêm à nossa alma. E é por isso que a gente pede a Deus que nos livre do mal em geral, ou seja, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. Mas com isso também não estou dizendo que seja ilícito pedir a Deus a libertação de algum mal em particular. Pelo contrário, é sim lícito, mas sempre nos entregando à vontade de Deus, que também pode ordenar a tribulação para o benefício da nossa alma. E bom, para que servem essas tribulações que Deus nos envia? Elas são úteis para que a gente faça penitência pelas nossas culpas, para o exercício das nossas virtudes e, sobretudo, para nos levar à imitação de Cristo. Ele que é a nossa cabeça, porque é justo a gente se conformar aos sofrimentos de Cristo, se é verdade que nós queremos ter parte também na sua glória. E ao final do Pai Nosso a gente diz Amém, que significa assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. E para se obter do Senhor as graças pedidas no Pai Nosso, é necessário rezar sem precipitação, com atenção e acompanhando a oração com o coração. Por fim, a gente deve rezar o Pai Nosso todos os dias, porque todos os dias a gente tem necessidade do auxílio de Deus. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. A próxima aula da nossa catequese vai ser sobre a oração da Ave Maria e sobre a invocação dos santos. Então lembro mais uma vez, deixa um like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Deixa um comentário aí embaixo para ajudar o algoritmo a entregar esse vídeo e divulga ele, compartilha com quem tu acha que precisa ou que quer receber esse conteúdo, alguém que de repente precisa se formar na fé católica, talvez alguém que esteja passando por uma catequese ruim. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas na catequese
que estão aprendendo heresias, porque o catequista talvez nem seja mal intencionado, mas seja mal formado e está passando adiante essa má formação. Então, vamos se solidificar na fé, aprender aquilo que é a verdade, aquilo que é a fé da igreja e difundir ela, compartilhar ela com as outras pessoas, beleza? Estou deixando aqui embaixo também, mais uma vez, o cupom Ave Maria, cupom de desconto, 5% de desconto em compras realizadas no site da editora Caravelas. E divulgando mais uma vez o meu livro infantil Bíblia para Crianças, 30 contos católicos da Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Pentecostes, disponível nas versões digital e física e já em 13 idiomas, português, inglês e espanhol. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui, forte abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima e que viva Cristo Rei!